Queridos, vamos abrir a Bíblia em Levítico capítulo 23. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, no terceiro livro da Bíblia. Hoje nós vamos passar na 11ª ponte, e semana que vem, e eu quero que você entenda que tudo isso é proposital. Semana que vem nós vamos estar passando pela última vez nessa ponte. Por quê? Porque semana que vem nós estaremos celebrando aqui durante 3 dias, então vai ser sexta, sábado e domingo, 2 festas importantíssimas. Uma tem importância no mundo inteiro, a outra tem uma grande importância na minha vida e na vida daqueles que são filhos espirituais dessa igreja. A primeira tem uma importância no mundo inteiro, porque é a festa dos tabernáculos. Sexta-feira que vem nós vamos estar começando, então nós vamos montar uma grande tenda aqui, e vamos estar celebrando na sexta, sábado e domingo, 3 dias de festa, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa que para nós, para mim e para você, tem uma representação muito grande. Primeiro, o que é um tabernáculo? A palavra tabernáculo é uma palavra em hebraico que quer dizer tenda, sucá, cabana. E a festa dos tabernáculos, ela tem várias representações. Uma delas é a representação da humildade. Se você for a Israel, e você vai em nome de Jesus, esse amém foi muito fraco, mas talvez você não tenha escutado. Quando você for a Israel e você vai em nome de Jesus, agora Deus disse sim lá no céu. Você vai perceber que nessa época agora, que começa nesse final de semana, na verdade lá já começou já há alguns dias em Israel, você passa ali na cidade nova, porque existe a cidade antiga e a cidade nova. Você passa na cidade nova, naqueles prédios imponentes, com aqueles terraços maravilhosos, de frente a cada apartamento, e você vê uma coisa feia, que parece que acaba até enfeiando aquele prédio lindo. Você vê na frente às vezes de mansões, aquela coisa simplória, que do ponto de vista arquitetônico, enfeia o prédio. Você vê cabanas, tendas, barracas, feitas com muita simplicidade, e muitos judeus, milhares de judeus, durante os dias da festa dos tabernáculos, eles deixam de dormir nas suas camas lindas e maravilhosas, para dormir na barraca. Por quê? Apenas para que eles não se esqueçam de quem eles eram e de onde eles vieram. Olha a pessoa que está do seu lado e diga para ela: talvez você está precisando dormir numa barraca, meu irmão. Porque, queridos, infelizmente, a maioria de nós tem uma luta para vencer quando começa a prosperar. A maioria de nós, quando enfrenta o desafio da prosperidade, a prosperidade é um desafio, porque quando você começa a prosperar, você então enfrenta um desafio de lidar com a prosperidade. Você precisa lidar contra comportamentos estranhos que começam a chegar a você quando você prospera. E um desses comportamentos estranhos se chama o orgulho,
a arrogância, a soberba. Todos nós precisamos tomar muito cuidado com esses sentimentos, porque eles vêm acompanhando a prosperidade. Da mesma forma que Deus libera a prosperidade para os seus filhos que desejam, quem deseja prosperidade, diga amém. Mas da mesma forma que Deus libera prosperidade para os seus filhos, o diabo libera sentimentos de arrogância, de soberba, de altivez, de orgulho na mente de uma pessoa quando ela começa a prosperar. Por quê? Porque ela passa a ter um salário que poucos têm, ela passa a ter um carro que poucos têm, ela começa a ter uma casa ou um apartamento que poucos têm, ela começa a ter um padrão de vida que poucos têm. Então ela tem um desafio de enfrentar o sentimento de que ela é melhor do que os outros. E às vezes esse sentimento não nasce apenas no seu coração, mas ele é provocado às vezes até por outras pessoas, quando elas ficam sabendo quem você é. Às vezes as pessoas, quando ficam sabendo quem você é ou o que você tem, passam a lhe tratar de uma forma diferente. Eu vou lhe dar um exemplo que às vezes eu comento com a minha filha, com a pastora Daiane, lá na creche. Eu acho muito engraçado isso. Na creche isso acontece, lá no abrigo Obed-Edom isso acontece, principalmente quando é um colaborador novo que vai trabalhar lá. Para você que não sabe, quase toda semana eu levo caixas de doação, ou para o abrigo social, ou para a creche. Então quando eu vou levar aquela caixa lá de verdura, de legumes, sei lá o que, eu vou muito simples, às vezes com a camisa do lado de fora, com a camisa para fora, uma camisa comum, uma camiseta, e vou lá entregar caixas. E às vezes eu chego lá na creche, o portão está fechado, eu bato, e isso já aconteceu algumas vezes, eu achei muito interessante. E aí alguém vem abrir a porta para mim e eu falo: olha, eu vim trazer essa caixa de verdura. E às vezes há funcionários ali que estão pela primeira vez, que são novos, que não me conhecem, e eles abrem a porta assim de uma forma, às vezes até meio mal educada, ou me recebem às vezes, aí de repente a pastora Glaucia ou a pastora Daiane fala assim: ele é o presidente da creche, ele é o presidente do instituto. Você vê que a pessoa quase cai de costas. E aí, tudo bem então, eu sou nova aqui, foi um prazer conhecê-lo. Muda totalmente. Então infelizmente, às vezes até mesmo as pessoas, sem querer, acabam aguçando em você o sentimento de achar que você é melhor. Elas começam a te entronizar porque você tem uma posição de chefia, ou porque você tem uma posição de destaque. Mas eu quero dizer a você nessa noite: Deus vai lhe prosperar e muito, mas antes disso Deus vai trabalhar no teu coração, para que você não se desvie com a sua prosperidade, como muitos já fizeram. Porque de nada adianta você prosperar e desviar da igreja. De nada adianta você enriquecer e não ter mais tempo para Deus nem para Jesus. De nada adianta você ficar milionário e ao final de tudo acabar perdendo a sua salvação. É preferível que você fique pobre
e vá para o céu. Mas deixa eu lhe dizer algo que é melhor do que você ficar pobre e ir para o céu. É você ser rico, mas ir para o céu. Amém? Manter esse desafio de entender que toda a riqueza que Deus lhe der, todo o poder que Deus lhe der, toda a autoridade que Deus lhe der, todo o dinheiro que Deus lhe der, e não vai ser pouco, vai ser para a glória dele, e sempre ele será grande, e você sempre será pequeno diante dele, e igual diante das pessoas. Entendeu o que eu disse? Você é pequeno diante dele e é igual diante das pessoas. Você não é menor do que ninguém. Isso não é humildade. Humildade eu entendo, eu sou menor do que Deus. E na humildade eu entendo, eu sou igualzinho a qualquer pessoa. Mesmo que eu tenha uma captiva e o meu irmão tenha um fusquinha, o diferente é a marca do carro, porque eu sou igual a ele. Então eu o trato no mesmo nível que eu trato aquele outro que chega com uma Frontier último tipo, ou aquele que chega com um Porsche. Diferente é o carro, mas o ser humano que está ali e o ser humano que está naquele chevetinho são iguais. Então quando eu entender isso, com certeza eu vou estar preparado para receber prosperidade de Deus na minha vida. Quando eu entender o que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Eu sei e você sabe que infelizmente, devido à prosperidade que o Brasil tem vivido nos últimos tempos, muitas pessoas acabaram se afastando de Deus, se afastando da casa de Deus. Vou dar um exemplo. Eu sei, você sabe, há muitas pessoas que não estão aqui hoje, porque aqui é caminho da praia, eles estão na praia. Então, infelizmente, a prosperidade, ela gera esse desafio de eu entender o que deve estar em primeiro lugar na minha vida. E a Bíblia diz claramente, em primeiro lugar, sempre deve estar o reino de Deus. Amém? E as demais coisas, todas elas serão acrescentadas. Então, nesses dias lá em Israel, há uma barraca montada na frente da casa do povo de Israel, para que toda vez que eles saiam, eles olham aquela barraca, e mesmo que sejam milionários, eles não se esqueçam: eu hoje posso estar milionário, mas eu sei de onde eu vim. Eu vim de um povo escravo. O meu povo foi um povo escravo. Os meus antepassados foram escravos no Egito, e foi Deus quem nos libertou. Então louvado seja o nome do Senhor. A festa dos tabernáculos representa isso. É uma festa de humildade. Então nós vamos estar celebrando na sexta-feira a festa dos tabernáculos, sexta, sábado e domingo, com danças hebraicas, com músicas hebraicas. Mas também vamos estar celebrando na sexta, sábado e domingo uma segunda festa, que essa festa não interessa para o povo de Israel, mas interessa para nós do Caminho da Vida. Vamos estar celebrando o aniversário da nossa apóstola Ângela Sartorato. Então eu quero convidar você nessa noite a estar conosco nesses 3 dias, na sexta, no sábado e no domingo. Sexta-feira às 7h30, sábado às 7h30 e domingo às 7 da noite, esse encerramento. Vai estar aqui conosco pregando um pastor que nunca esteve aqui e que, graças a Deus, é um homem que percorre o mundo inteiro pregando a palavra. E ele vai estar trazendo uma mensagem que tem tudo a ver com a campanha que nós estamos fazendo. Que a campanha que ele vai fazer, a mensagem dos 3 dias vai ser: transformando desertos em mananciais. Então olha para o seu irmão aí e diga para ele: em nome de Jesus, meu irmão, chega de deserto. Nós estamos
há muitas semanas, atravessando pontes. Do lado de lá está o deserto, mas do outro lado a terra prometida. E chegou a hora da gente entrar de uma vez na terra prometida. Amém? Então, sexta-feira eu aguardo você aqui no início dessa campanha. Ok. No dia 12 de setembro agora, nós tivemos um grande congresso aqui no ginásio Placidina, aqui mesmo nessa rua, no ginásio Placidina, ali na frente, atrás do supermercado Alabarce. E no dia 12 de setembro, nós recebemos das mãos do vereador que ali estava, um decreto-lei, trazendo para a visão celular no modelo dos 12, uma institucionalização, trazendo uma vigência da visão celular no modelo dos 12, que essa igreja faz parte, para a cidade de Mogi. E vários apóstolos e pastores do Brasil inteiro têm orado e têm dito: apóstolo, nos ajude em oração para nós conseguirmos essa vitória aqui também. Ou seja, aquilo que Deus fez em Mogi, pastores de outras cidades do Brasil estão pedindo a Deus que Deus faça lá também. Mas dia 12 de setembro, muitas pessoas não sabem, nós não tocamos nesse assunto. Acho que brevemente o apóstolo Sóstenes falou sobre isso. Começou um ano novo em Israel. Lá o ano novo começou no dia 12 para o dia 13 de setembro. O ano novo, o ano judaico, que é o ano que nós cristãos procuramos seguir. Mas como, apóstolo? O ano começa em dezembro, dia 1º de janeiro. Esse é o ano criado pelo Papa Gregório. O Papa Gregório, Papa dos católicos, ao qual nós respeitamos, mas ele criou, no tempo em que ele era vivo, um novo calendário. Nesse calendário gregoriano, nós estamos no dia, que dia é hoje? 20. Nós estamos então hoje no dia 20 de setembro de 2015. Porém, no calendário bíblico, no calendário que os judeus seguem, nós estamos vivendo, desde o dia 12 de setembro, os primeiros dias do ano de 5.776, da era de Adão até hoje. Então, nada é por acaso. Olha a pessoa que está do seu lado e diga para ela: nada é por acaso. Então, no dia do congresso, no dia 12, o povo de Israel começou o ano novo. E como é que eles começam o ano novo? E é sobre isso que eu quero trazer essa palavra para nós estarmos orando. Eles começam o ano novo em jejum e em humilhação. O ano novo para os judeus chama-se Yom Kippur. Yom quer dizer ano, Kippur quer dizer o primeiro, ou seja, o primeiro ano, um ano que está recomeçando, um ano novo. E a Bíblia diz lá no livro de Levítico, capítulo 23, verso 26, se for possível, diz assim, vamos ler: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: mas aos 10 dias desse sétimo mês judaico, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também
toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Agora atente para aquela palavra. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Amém? Diga comigo, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Queridos, nós precisamos entender na Bíblia Sagrada a diferença quando Deus falava algo que servia só ao povo de Israel, só ao povo judeu, e quando Deus trazia algo que Ele mesmo citava e dizia: isso é um estatuto, é uma ordenança perpétua, ou seja, para sempre. E essa ordem de que houvesse um tempo em que o povo se dedicasse à humilhação, que a Bíblia chama de aflição, e ao derramar-se diante de Deus pedindo perdão, e pedindo perdão às pessoas, e pedindo perdão e perdoando, é algo que, segundo a Bíblia, deveria ser um estatuto perpétuo, ou seja, algo que deveria ser obedecido por todas as gerações que creem no Deus de Israel. Então, desde o dia 12 de setembro, o povo de Israel está vivendo 10 dias, que encerra agora dia 22, praticamente 22 para 23. Eles estão vivendo 10 dias, onde eles estão procurando humilhar-se diante de Deus, pedir perdão pelos pecados cometidos, perdoar as pessoas que também os ofenderam. E hoje à tarde, quando eu estava falando com Deus sobre isso, eu vi a importância disso, e como isso é importante para mim e para você nessa noite especificamente. Vou lhe dar um exemplo. Quantos aqui, com sinceridade, já foram ofendidos por alguém? Levante a sua mão. Alguém já lhe ofendeu? Todos. Agora a segunda pergunta seria, essa você não precisa levantar as mãos: quantos de vocês já perdoaram a ofensa que esta pessoa ou estas pessoas lhe fizeram? Talvez a maioria de vocês não levantasse as mãos. Sabe por quê? Nós temos uma mania de dizer o seguinte: não, aquela pessoa errou, ela fez alguma coisa comigo, mas eu pus uma pedra em cima. Olha a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: essa é a noite de você tirar a pedra. Amém? Queridos, puxar para debaixo do tapete uma situação não resolve aquela situação. Puxar para debaixo do tapete a sujeira não mantém a casa limpa. E muitas vezes eu e você temos o costume de fazer isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu e minha esposa já tivemos muitos desentendimentos, às vezes grandes, às vezes pequenos, mas sempre nós procuramos falar sobre essa situação e então procuramos consertar. Não adianta eu quebro o pau, eu brigo com meu marido, eu brigo com a minha esposa, eu brigo com meu filho, a gente quebra o pau, se arrebenta, xinga daqui, xinga dali, tal. Aí sai batendo a porta, e aí algumas horas depois vai voltando, chega em casa como se nada tivesse acontecido. E aí a mulher vai falando entre os dentes, o marido vai falando entre os dentes, e aí olha para lá, olha para cá, e como se nada tivesse acontecido. Vamos assistir televisão,
vou ligar a televisão. E aí senta um ao lado do outro, faz de conta que nada aconteceu e continua tocando a vida. O que você está fazendo? Diga comigo: empurrando para debaixo do tapete. Apóstolo do céu, mas se eu for falar tudo que precisa falar, vai dar divórcio. Aí é que está. É isso que o diabo quer que você pense. Que se você abrir o seu coração e disser com amor, com carinho, com respeito o que precisa ser dito, vai haver separação. O diabo quer que você acredite nisso. Mas eu quero dizer que é exatamente ao contrário. O dia que você tiver coragem de abrir o seu coração para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, estou dizendo agora principalmente entre família, ao invés de haver separação, vai haver união verdadeira, e não essa união de fachada que vocês querem viver. Quem está entendendo? Deus não quer que eu e você vivamos de fachada, queridos. Deus não quer que você viva uma vida de fachada. Essa vida de fachada nada mais é do que uma falsidade. Faz de conta que eu estou bem, e eu faço de conta que você está bem. Até quando nós vamos levar isso? Até quando isso vai suportar? Até quando isso vai ser tolerável? Por que que há hoje um nível de divórcio, de separação tão grande no mundo? E agora falando aqui no Brasil. Porque infelizmente as pessoas vão vivendo de fachada uma com a outra. Faz de conta que está tudo bem. Você quer fazer de conta que está tudo bem? Então eu também vou fazer de conta que está tudo bem. E vamos levando falsamente a nossa situação. Bom seria se você conseguisse fazer isso, e isso ficasse só dentro de casa. Mas não fica. Aí é que está o pior. O apóstolo Pedro, ele disse assim, que quando você briga com a sua esposa, ou briga com seu marido, ou briga com seus filhos, ou briga com seus pais, enquanto aquilo não for resolvido, Deus não vai te ouvir do céu. Há quanto tempo Deus não te ouve, hein? A não ser que a Bíblia está mentindo. Mas se ela falar a verdade, se isso for verdade, a Bíblia diz que as orações ficam interrompidas. Vá comigo lá em Mateus capítulo 6, verso 12. Se for possível, coloque no paredão. Mateus capítulo 6, verso 12. É algo que todo mundo conhece, é a oração do Pai Nosso. Quem aqui já orou o Pai Nosso alguma vez? Levante a mão. Todo mundo. Na oração do Pai Nosso, capítulo 6, verso 12, Jesus começa dizendo assim: quando fordes orar, orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora olha o verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós o quê? Perdoamos. Agora escuta, olha o que a Bíblia diz: me perdoa assim como eu perdoo. E se eu não perdoo? Dá para dizer me perdoa? Sim ou não? É o que a Bíblia diz. Me perdoa assim como eu perdoo. Quer dizer, me perdoe no mesmo nível que eu perdoo. Me perdoe fazendo exatamente o que eu faço.
Me perdoe porque eu perdoo. Eu mereço perdão porque eu perdoo. Eu mereço misericórdia porque eu tenho misericórdia. Perdoe as minhas dívidas porque eu perdoo quem me deve. Coloque a sua mão no seu coração e diga: tem misericórdia de mim, Jesus, e me ajuda hoje. Então o povo de Israel, há 10 dias, eles estão orando e pedindo: Senhor, tenha compaixão de mim, me perdoe e me ajude a perdoar. É fácil, queridos? Não é. Mas eu quero dizer, a ponte do perdão é a ponte da vitória eterna. Quando você perdoa, pode ter certeza que quem vence é você. Até quando é dívida de dinheiro. Eu já perdoei N vezes no passado pessoas que me deviam e que não pagavam. Até que eu parei de emprestar. Hoje eu não empresto mais nada para ninguém. O que eu faço hoje? Eu dou, não empresto. Porque quando você empresta, você está esperando pegar o dinheiro de volta. Você está esperando que aquilo volte. Se não volta, você fica chateado e ainda perde o amigo. Quem já perdeu algum amigo aí? Então você sabe como é que é. Então, de uns anos para cá, quem até me ensinou isso, já deve ter uns 20 anos talvez, foi o Dr. Péricles, que todos vocês conhecem. Dr. Péricles, ele é médico aqui, é médico ginecologista aqui em Mogi, e um dia ele falou assim: apóstolo, eu nunca mais tive problema com questão de dinheiro. Ele falou: porque antigamente eu emprestava o dinheiro, eu perdi o dinheiro e perdi o amigo. Então eu parei de emprestar, hoje eu não empresto mais. Se a pessoa chega para mim e fala assim: olha, o senhor pode me emprestar, sei lá, R$500, R$1.000, eu faço as contas para ver se eu posso dar a ele e se não vai me fazer falta. Se eu posso, eu dou. Então eu digo: olha, eu não estou lhe emprestando, eu estou lhe dando. Se um dia você quiser, você me devolve, você me dá. Mas eu não estou lhe cobrando nada, eu estou lhe dando. E desde que eu aprendi a fazer isso, eu e minha esposa também, nós nunca mais tivemos problema. Então, eu quero encerrar nessa noite dizendo a você como a ponte do perdão e da humilhação são importantes. Eu quero encerrar com uma história real que aconteceu no dia 6 de outubro de 1973. Quem já era nascido em 73 aí? Levante a mão. Quem já era nascido? Alguns, meia dúzia. Ok. No dia 6 de outubro de 1973, a nação de Israel entrou nesse período chamado Yom Kippur, nesse período de jejum e de quebrantamento diante de Deus. Olha o que aconteceu. Da noite para o dia, sem que eles esperassem, a nação do Egito e a nação da Síria se juntaram para atacarem juntas Israel, sem um aviso, sem nada. Ficaram quietinhos, e quando viram que eles entraram em jejum, pensaram assim: eles devem estar fraquinhos, vamos atacá-los, porque eles estão em jejum, eles estão em oração, vamos atacá-los porque eles estão vivendo a festa do Yom Kippur. Queridos, nessa época, quem era a presidente, apesar de que lá não chama presidente, lá chama primeiro-ministro, a primeira ministra de Israel era uma mulher chamada Golda Meir, uma senhora já, quase 70 anos. Ela era, vamos dizer assim, a presidente de Israel. Do nada, eles dormem, quando acordam,
a nação da Síria e a nação do Egito estão invadindo, atacando a nação de Israel. O que eles queriam? Eles queriam tomar de volta o Monte Sinai e queriam tomar de volta as montanhas chamadas Golã, que eram áreas que pertenciam a Israel. Quando eles atacaram, durante quase uma semana, foi um massacre. Atacaram Israel sem avisar. Então imagine você que você é atacado sem você poder se preparar primeiro. Atacaram de uma forma sorrateira. Eu quero dizer a você nessa noite, querido, você sabe que o diabo ele está planejando atacar você de uma forma sorrateira, porque ele é covarde. O diabo não avisa para ele atacar. O diabo não avisa quando ele quer lançar um ataque contra você, uma ofensiva contra você, quando ele quer lançar uma tragédia sobre você, ele não lhe avisa. A Bíblia chama de laço do passarinheiro e peste perniciosa. O que é uma peste perniciosa? É como uma víbora, que ela fica escondidinha no meio do mato, só esperando você passar por ali para ela picar você. Assim a Síria e assim Israel, assim a Síria e o Egito fizeram contra Israel. Do nada decidiram atacar Israel. Mas Israel estava em oração. Israel podia não estar preparada fisicamente para uma guerra, mas ela estava preparada aos pés de Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo a graça de Deus sobre eles. E o que aconteceu? Após uma semana de ataque sangrento, após uma semana, quando eles estavam principalmente dominando o deserto do Sinai, matando milhares de judeus, do nada, um exército de israelitas se levantou, e eles se levantaram numa força, numa autoridade, numa graça tão sobrenatural, que uma nação só conseguiu expulsar duas nações maiores do que eles. A essas duas nações ainda tinham uma ajuda, tinham a ajuda da Rússia. Os russos estavam ajudando, mandando armamento para os sírios, mandando armamento para o povo do Egito. Mas Deus estava do lado de Israel, e aquela velhinha chamada Golda Meir chegou para o povo de Israel e disse: a vitória é nossa, porque nós estamos nos dias de Yom Kippur. A vitória é nossa, porque nós estamos nos humilhando diante do nosso Deus, estamos jejuando diante do nosso Deus, então a vitória é nossa. E ao final dos 20 dias de batalha, o povo de Israel venceu a nação do Egito, venceu a nação da Síria, os colocou para correr, e nunca mais eles vieram atacar novamente o povo de Israel. Ao contrário, 5 anos depois, a nação do Egito pediu um tratado de paz para viver em paz com Israel, porque entendeu, não adianta tentar atacá-los, porque eles têm alguém mais poderoso do que nós. Eu quero dizer a você nessa noite, hoje o diabo vai pedir paz. Ele vai dizer: não adianta mais atacar esse povo, porque eles têm um Deus maior do que nós, eles têm um Deus que zela por eles. Então nós não queremos mais guerrear contra eles, nós queremos paz. Eu quero dizer nessa noite, hoje Deus vai te exaltar, porque a Bíblia diz que aquele que humilha será exaltado, aquele que pensa que está fraco, na verdade é o forte. Eu quero dizer nessa noite, com a bênção do Senhor, com as armas da humilhação, com as armas do perdão, você vai vencer todos os inimigos espirituais e físicos, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe, se expresse de acordo com a sua fé.
e tome posse dessa palavra para a sua vida. Nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos passar por essa ponte. E eu quero convidar você que já foi ofendido por alguém, a se colocar em pé. E em nome de Jesus, antes de você passar por essa ponte, se você ainda se lembra dessa ofensa, se foi uma ofensa grave ou não, apesar de que toda ofensa é grave, mas em nome de Jesus, eu quero convidar você agora a se colocar em pé comigo. E eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração, onde você vai ser convidado a liberar perdão. Não, apóstolo, olha, o senhor me desculpa, eu vou até ficar de pé, mas eu não tenho como liberar perdão, porque eu já cansei, já perdoei tanto, mas a pessoa não muda. Ok, um dia Pedro, quando ouviu esse negócio de perdão, ele chegou para Jesus e disse assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele erra contra mim? 7 vezes? Puxa, era muito, né? Perdoar uma pessoa 7 vezes? E Jesus disse: não, Pedro, você deve perdoar uma pessoa, mesmo que ela erre contra você 70 vezes 7. Ou seja, se nós formos olhar essa conta de Jesus, se alguém pecar contra você 490 vezes por dia, segundo a Bíblia, você deve perdoar. Amém? Tem gente que já até estou lascado. Querido, minha querida, é possível? É. Deus pode. Quantas vezes Deus já te perdoou hoje? Você já parou para pensar? Quantas vezes Ele já deve ter te perdoado? Por coisas que você fez, por coisas que você devia ter feito e não fez, por palavras que você falou, por olhares que você lançou, por pensamentos que passaram na sua cabeça. Às vezes a gente pensa que pensamento não é pecado. Ah não, eu só pensei, eu não pequei. Jesus um dia ele disse assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E Jesus disse: eu porém vos digo, se alguém de vocês olhar para uma mulher com um pensamento impuro, você já adulterou com ela. Quer dizer, o adultério, o pecado do adultério já aconteceu. Então quantas vezes Deus nos perdoa por dia? Muito mais que 490 vezes. Porque tem muitos de nós aqui que peca pra chuchu. Peca até quando está dormindo. Então, meu querido, minha querida, nessa noite, eu quero fazer uma oração com você, e eu quero que você também peça a Deus, que Deus te dê um coração igual ao de Deus. Amém? Peça a Deus que Deus te dê um coração igual dele, um coração que saiba perdoar, um coração que saiba liberar perdão. Porque hoje é dia de Yom Kippur, nós vamos passar por essa ponte. Mas eu quero dizer que a maior vitória que você pode receber nessa ponte hoje é você aprender a perdoar. Então coloque as 2 mãos no seu coração.